noites. Carlos Pereira, começo por si. Como é que viu este horror de sexta à noite em Paris? Boa noite. Na verdade foram momentos bastante difíceis de senti-los, conforme todos nós sentimos pelas televisões que nos entraram pela casa dentro. Revelaram o quanto o mundo precisa de uma reflexão muito grande sobre estas questões que têm vindo a acontecer. Não é uma situação isolada como é do conhecimento público, de alguma maneira fez com que a Europa se unisse à volta daqueles valores civilizacionais que de facto nos unem, como sejam os valores da democracia e da paz, que me parecem muito importantes, mas que exigem que a Europa daqui para a frente faça uma reflexão muito profunda sobre como lidar com esta situação. É uma situação complexa, é uma situação difícil. Já existiram e já existem declarações muito claras e muito duras, inclusive, de líderes europeus sobre aquilo que se passou e sobre a predisposição que alguns desses líderes europeus estão no sentido do combate ao Estado Islâmico, no sentido de evitar que estas coisas voltem a acontecer. Naturalmente que a complexidade destes fenómenos e, de alguma forma, a facilidade com que eles podem acontecer em países livres, como são o caso dos países europeus, não é? Em que a malha de segurança é muito mais ampla, é muito mais aberta, não é? Estas coisas controlam-se muito mais fáceis em situações onde, digamos assim, a liberdade não é tão grande como é nos países europeus. Dizia que a dificuldade de controlar e de assegurar a segurança nestes países é cada vez mais difícil, mas isso significa que é preciso uma cooperação cada vez maior com os diferentes líderes europeus, com os diferentes países europeus, e é preciso, de facto, uma política de segurança na Europa, sem dúvida alguma. E, em terceiro lugar, é fundamental que haja uma reflexão sobre o que é que se pode fazer relativamente àquilo que é o crescimento da insegurança e da violência que o Estado Islâmico tem espalhado pelo mundo fora. E eu quero dizer isto de forma clara porque, digamos que essa violência que tem sido espalhada não é apenas na Europa e aliás, há vários casos noutros países africanos em que isso tem acontecido e, portanto, é preciso perceber de que maneira é que se pode encontrar soluções para, de alguma maneira, extinguir esta forma de combate que o Estado Islâmico tem feito e, de alguma forma, resolver estas situações de total insegurança que se vive nestes países. Mas aí precisa, eventualmente, de estratégias concertadas dos diferentes países, nomeadamente os países do Ocidente e também os países que eventualmente têm mais interesses em resolver o problema do que propriamente os que eventualmente alimentam o próprio Estado Islâmico. Claro, é isso. Há aqui questões muito complexas. Desde logo há uma polémica muito grande e uma controvérsia muito grande em como é que o Estado Islâmico é financiado, como é que é possível ter o poderio que tem demonstrado ter. E, portanto, significa, como dizia o Gil Rosi bem, que é fundamental que estas questões também se clarifiquem e é indispensável que os países possam concertar entre si no sentido de esvaziar esse poder do Estado Islâmico, esvaziando naturalmente o poder económico que vem, seja de onde vier, não é? Nem vou especular de onde é que são, qual é a origem dos meios do Estado Islâmico, mas é fundamental que esses sejam de uma vez por todas identificados e de uma vez por todas aqueles que contribuem para esses meios deixem de o fazer e que tem que haver, sem dúvida alguma, uma concertação muito fina e muito pormenorizada sobre a maneira como se deve combater este problema. É um problema muito grave, é um problema que envolve muita gente e envolve inclusive muitos europeus e muitos jovens europeus, enfim, fazendo apelo a situações muitas vezes de desespero que alguns europeus têm por razões que têm a ver com as suas condições sociais e desemprego, etc., que têm assolado a Europa e que têm, de alguma forma, permitido que muitas dessas pessoas tenham associado a este tipo de movimentos radicais e que têm um estilo de intervenção que é, obviamente, um estilo de intervenção de horror total e que põe em causa valores civilizacionais que todos nós defendemos, como disse há bocadinho, que é a democracia e a paz, e isso é absolutamente essencial que se faça.